Olá, eu sou o professor Flávio, do Percurso Educacional, e eu vou apresentar para vocês hoje a nossa proposta de estudos para o vestibular da Unicamp 2018. As nossas aulas virtuais aí no curso preparatório para os estudos de obras do vestibular da Unicamp, os vestibulares mais importantes e concorridos no Brasil. Lembrando que a Unicamp esse ano ela foi considerada a principal, a melhor universidade da América Latina. Interessante que você deseja esse vestibular, sonha alto. Acho que a gente tem total condição de fazer um bom trabalho. Bom, essa lista de obras da Unicamp ela tem características muito particulares. Sempre teve. A Unicamp sempre teve um jeito muito próprio para fazer essas suas listas de obras. E esse ano está ainda mais próprio, está mais particular. Em relação aos contos, por exemplo, ela não pede um livro de contos inteiro. Ela pede contos específicos de alguns livros. Como, por exemplo, o conto Amor, da Clarice Lispector, do livro Laço de Família. Como, por exemplo, o conto A Hora Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, do livro Sagarana, e o conto Negrinha, do livro Negrinha, de Monteiro Lobato, escrito em 1920. Então, nossa proposta aqui no percurso é trabalhar as obras, os contos, os poemas, os sermões do Padre Vieira, os romances, detalhadamente, e pensar em possíveis questões, em possíveis relações que os livros estabelecem, enfim. Preparar você de forma a entender cada livro e a relação dos livros entre si, que isso também pode gerar uma questão, sobretudo para a segunda fase do vestibular da Unicamp. Então, eu queria hoje demonstrar um pouquinho como que é o conto Negrinha, de Monteiro Lobato, e ver como que é o nosso trabalho, como são nossas aulas preparatórias para a Unicamp. Vamos lá. O autor, Monteiro Lobato, ele é um sujeito muito interessante. Tá? Eu não estou aqui falando a vida dele, a biografia da vida dele, só para compor esse interesse. Mas é que essa personalidade dele, ela acaba influenciando a sua forma de escrever e de ver o mundo. Tá? Ele foi um empreendedor e um fazendeiro do Vale do Paraíba, uma região que foi muito rica por conta da economia do café, mas o solo se esgotou de tanta pressa, voracidade dos fazendeiros, e se tornou uma região, de uma hora para outra, pobre e até mesmo desolada, vazia. Nessa região ele vai ver o quê? A passagem de um Brasil de escravidão para o Brasil abolicionista. E ele vai perceber resquícios da estrutura escravocrata no Brasil que declarou a abolição, proclamou a abolição. Ou seja, ele vai fugir do lugar comum dos livros de história e dar uma visão de quem conhece de perto essa situação. Ou seja, negros que continuaram vivendo nas fazendas, que continuaram sofrendo ainda as violências e os abusos da escravidão, mesmo depois da proclamação da Lei Áurea. Nessa forma, ele era um sujeito muito polêmico, porque ele tocava em assuntos bastante incômodos para a sociedade brasileira, de um modo geral. É conhecido o personagem Jeca Tatu, em que ele faz uma crítica ácida, uma crítica corrosiva, à preguiça, ao comportamento do caipira, do homem do campo no Brasil. Negrinha também vai nessa linha de polêmica, porque ele vai apontar a perpetuação de hábitos escravocratas no país que vai proclamar a abolição. E vai mostrar a crueldade da senhora de engenho, da senhora de escravos, que já não é mais proprietária de escravos, porque os escravos são livres, agora os negros foram libertados, mas ela continua mantendo hábitos violentos, agressivos, de total desrespeito à condição humana, de total desrespeito ao outro. E, no caso, esse outro é uma criança, conhecida como Negrinha. Olha só, o personagem não tem sequer nome. Tá? Então, ele vai pegar esse aspecto da vida brasileira, a permanência da violência, da crueldade e do abuso contra as pessoas no Brasil pós-abolição. O livro Negrinha pertence a um período da literatura brasileira chamado pré-modernismo. Ele não é um movimento literário. Tá? O pré-modernismo é um momento em que encontramos 4 grandes autores que não são necessariamente parecidos. Tá? Eles só escrevem na mesma época. Em função disso, um crítico chamado Antônio Soares Amora decidiu criar esse período que vai da publicação dos Sertões, Euclides da Cunha, até a Semana de Arte Moderna, para chamar de pré-modernismo. Foi uma forma de colocar esses autores em algum lugar da literatura brasileira. Eles já não são naturalistas, já não são realistas, já não são parnasianos, já não são simbolistas, mas também ainda não são modernistas. Uma característica desse momento é o reconhecimento que não existe um Brasil, mas sim 2 Brasis. Um Brasil que vive próximo ao litoral, que vive próximo aos portos de Santos, do Rio de Janeiro, enfim, que são cidades modernas, são cidades europeizadas, são cidades que estão vendo o progresso.
E um Brasil no interior, no campo, que está estagnado, que está parado, que está isolado, que sofre com problemas de violência, de miséria, né? Enfim, um Brasil anacrônico, parado no tempo. Negrinha se passa, como eu disse para vocês, no Vale do Paraíba, né? Numa região decadente que a gente pode colocar dentro desse Brasil aqui, desse Brasil de ignorância e de estagnação. Tá? É um Brasil em que se perpetuam relações de crueldade, de violência, de abuso que eram próprias da escravidão, e o Brasil da cidade, o Brasil próximo aos portos, o Brasil desenvolvido, sequer reconhece a ocorrência desses eventos. Bom, Negrinha está inserido num livro chamado Negrinha, homônimo, né? São 22 contos e Negrinha é o primeiro conto desse livro. É o mais importante, ele está bem acima dos outros. Não só a Unicamp, mas outros vestibulares também pediram só a leitura do conto Negrinha, em detrimento dos outros contos. Tá? Esse conto realmente é fora da curva, ele é melhor do que os outros contos do livro. Tá? Ele remete aí a uma ideia de tragédia, de uma perspectiva violenta sobre a vida brasileira, como ele já apresentou no livro Urupês, e a ambientação do Vale do Paraíba, decadência do café, a escravidão, permanência da cultura escravocrata, e mais para frente a questão dos imigrantes. Tá? Uma coisa interessante é que o Monteiro Lobato era editor, ele era dono da sua própria editora, ele foi um dos mais importantes editores brasileiros. E ele era um sujeito muito polêmico, né, muito invocado, ele não gostava de acentuar algumas palavras, ele não achava necessário acentuar algumas palavras. Então, por exemplo, a palavra café ele não acentua, ele acha que o brasileiro não vai falar café porque não há o acento na palavra café. Tá? E aí ele coloca uma nota de editor dizendo que ele optou por fazer aquela ausência, né, por não acentuar algumas palavras. Você vê um sujeito bastante valente, bastante invocado, que monta sua editora, publica seus livros e não acentua as palavras que ele deseja. É interessante que a Unicamp poderia pegar uma questão dessa de acentuação e trabalhar a parte de gramática, pedindo para você refletir sobre acentuação gráfica, né? As regras de acentuação e tentar dar um motivo, uma hipótese do porquê ele não acentuar algumas palavras, da vogal aberta e da vogal fechada. Interessante, né? A gente pode fazer um exercício sobre isso. Bom, vamos lá para o conto. Negrinha é um conto psicológico. Ele entra aí no comportamento dos personagens e vasculha o interior sombrio da alma de uma personagem e o sofrimento sem fim da alma da outra personagem. Então é um conto que interessa essa investigação psicológica, uma herança que vem desde o movimento realista. Tá? A gente tem aí uma relação de espelhamento, um par, uma mulher e uma criança, uma senhora de escravo, uma antiga proprietária de escravos e uma criança negra, liberta, né, alforriada, mas que continuam as duas vivendo aquele modelo, né, de mando, de posse, de violência, de agressão, de abuso. Ok? Esse conto ele aponta, se pensar um tema nesse conto, é a naturalização da crueldade e da violência. Foi uma herança nefasta, uma herança absurda, deixada pela escravidão no Brasil, e esses hábitos da violência, né, contra o negro, contra a criança, se perpetuaram em algumas famílias, em algumas condições, em algumas instâncias. Tá? Esse conto, então, ele mostra a violência como parte da natureza e do cotidiano das pessoas, né, poderosas, ricas, no Brasil do início do século XX. Esse teor de denúncia, né, de mostrar esse Brasil atrasado, violento, está totalmente consoante essa perspectiva do pré-modernismo de mostrar dois Brasis. O lado B do Brasil, né, o lado sombrio. Resquícios do escravismo e estereótipos racistas. Tem algumas expressões utilizadas no conto que são estereótipos do racismo no Brasil. Então, esse é um conto muito importante por expor essa ferida, essa chaga. Né? Mesmo após a Lei Áurea, permanece a marginalização, a exclusão, a violência contra o negro e o racismo velado por parte, né, de algumas esferas da elite branca que foi proprietária de escravo e não aceita perder esse privilégio. Ok? Vamos agora dar uma olhada aqui nessa relação de espelhamento de forma a aprofundar a comparação entre as duas personagens. O conto gira em torno de duas personagens. Né? Ele é narrado em terceira pessoa, o que dá um equilíbrio na descrição das duas. De um lado temos a Negrinha. Nota que a personagem sequer tem nome. Tá? Ela é uma criança, tem lá seus 10, 11 anos, frágil, né? E que foi viver junto à dona Inácia, que era uma proprietária de escravo e passou pela transição da escravidão para a abolição.
E a Dona Inácia não aceita a abolição. Ela resiste à abolição. Então ela mantém a negrinha na casa dela como uma agregada, tá? E ela pratica diversas formas de violência contra a negrinha. Quando a Dona Inácia se irrita, ela gosta de dar beliscões e coques, né? Bater com o nó do dedo na cabeça da negrinha. É uma forma dela de aliviar o seu estresse, espancando uma criança. Então é um conto bastante polêmico. Olha que interessante, as duas personagens, elas fazem uma relação de espelhamento. Porque no espelho, se você levanta essa mão, você vai ver na outra você levantando essa. Uma oposição direta. São dois vetores. Negrinha, o pronome ela é negra, Dona Inácia, branca. Ela não tem nome, diminutivo, a Inácia, dona. Né? Tem até essa prerrogativa. Negrinha pobre, come mal, dorme num pano no lado da cozinha. É terrível a situação da negrinha. A Dona Inácia é rica, faz almoços, recebe visitas que ficam paparicando ela. O padre vai almoçar na casa dela, gasta muito com comida, com vinho, com quitutes. Vive uma vida de luxo. A negrinha é órfã, por isso que ela mora lá também. Ela não conhece os pais, ela é uma pessoa sozinha no mundo. E a Dona Inácia é uma viúva sem filho. Olha que interessante. Uma não tem mãe, a outra não tem filho. Uma não tem marido, a outra não tem pai. Elas estão numa situação aí de oposição. A negrinha é esquálida, magra, anêmica. Já a Dona Inácia é muito bem nutrida. Ela tem até dificuldade de se levantar da cadeira, né? Porque ela está realmente bastante obesa. Ou seja, essa descrição do corpo da personagem revela os seus hábitos, né? Os privilégios, os excessos, a riqueza, as mordomias. E aqui, a carência de recursos. A negrinha não podia comer carne, ela não podia comer doces. Né? São vidas diametralmente opostas. E a negrinha, embora seja livre, seja forreada pela abolição, ela pertence, de maneira informal, à Dona Inácia. Ela depende da Dona Inácia para viver, para dormir, para comer. E a Dona Inácia, sabendo disso, age com crueldade e utiliza a negrinha para despejar a sua agressividade, a sua violência. Então é um ponto bastante tocante. A relação desse espelhamento, ela reflete, né, um país injusto, um país absurdo, um país desigual. E o desfecho desse livro é impressionante. É um desfecho também bastante trágico, que eu não vou anunciar aqui. A gente vai estudar numa próxima aula, com mais profundidade, do enredo e das características gerais. Espero que você goste e venha estudar com a gente para o vestibular da Unicamp 2018. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.